Olá, nesse vídeo, seno, cosseno e tangente dos arcos notáveis 30, 45 e 60 graus. No primeiro momento, iremos utilizar o triângulo equilátero para poder justificar o seno, cosseno e tangente em dois desses arcos. Quais são esses arcos? Bora ver agora. No triângulo equilátero, sabemos que ele é também equiângulo. Então ele tem todos os lados com a mesma medida e também todos os ângulos congruentes. Sabemos que se eu somar os ângulos internos de um triângulo, qualquer que seja ele, a resposta é 180 graus. Se os três ângulos tiverem a mesma medida, pegando então 180 por 3, vamos ter como resposta 60 graus. Então vamos ter aqui 60 graus, aqui também 60 graus, e se eu fosse também marcar aqui, também teríamos 60 graus. Não vou aqui colocar os 60 graus, para depois eu não ter que fazer aqui um ajuste, porque vou traçar já um segmento que irá passar por aqui. Bom, o triângulo equilátero, além de ter os três ângulos com 60 graus, vai ter também os seus lados com a mesma medida. Então vamos chamar de L a medida de cada um dos lados. Então, isso aqui também irá valer L. Porém, no triângulo equilátero, existe um segmento que ele vai fazer três funções. Ele vai ser, ao mesmo tempo, a altura, ele vai ser bissetriz e ele também vai ser mediana. E o que seria a mediana? A mediana é o segmento que tem extremidades no vértice e no ponto médio do lado oposto a este vértice. Isso é a mediana. Já a bissetriz vai ser um segmento que irá dividir o ângulo do vértice em dois ângulos de mesma medida. Então, se vai ser bissetriz e vai ser mediana, além de dividir o ângulo aqui do vértice ao meio, também vai atingir o lado no seu ponto médio. E também vai ser a altura. Se vai ser a altura, aqui 90 graus, claro, aqui também 90 graus. Se dividiu ao meio, então isso aqui vai ser a metade do lado. Vai ser lado sobre 2. Claro, se fosse com números era mais tranquilo, né? Seria 10 sobre 2, por exemplo, se fosse lado 10, se fosse lado 6, 6 sobre 2, assim por diante, tá? Bom, então isso aqui eu vou chamar de H, representando a medida da altura. Feito isso, eu vou escolher um dos dois triângulos retângulos, tanto faz, já que eles são idênticos, e vou fazer o teorema de Pitágoras, isolando a variável h. Então ficaria assim, olha só. Cateto, cateto e aqui hipotenusa. Vamos ter cateto ao quadrado, mais o outro cateto, que é L sobre 2, também ao quadrado. Isso aqui igual a hipotenusa ao quadrado. Desenvolvendo isso, vamos ter o quê? H ao quadrado, mais L ao quadrado, sobre 2a ao quadrado, que é 4. Isso aqui igual a L ao quadrado. Vamos ter que isolar o valor do H. Foi isso que nós combinamos no começo, não foi? Então, H ao quadrado vai ser igual a L ao quadrado. Tá somando, passou subtraindo. Menos L ao quadrado sobre 4. Em outros vídeos do nosso método, lá em adição e subtração de frações, situação tipo essa, nós aprendemos a fazer por atalhos. Vamos fazer então 4 vezes L ao quadrado, 4L ao quadrado, menos L ao quadrado, ficou então 3L ao quadrado. Isso aqui sobre 4. A operação inversa da potenciação é a radiciação. Então vamos ter o quê? Que H vai ser igual a raiz quadrada de 3L ao quadrado, isso aqui sobre 4. Continuando ainda, vamos tirar o seguinte, que a raiz de L ao quadrado é L, raiz de 3 não é exata, ficou então, raiz de 3 ficou irracional, e a raiz de 4 vale 2. Então, agora eu posso observar com você outro detalhe importante. Agora, há pouco nós combinamos que esse segmento que foi mediana, dividiu o lado ao meio, e também foi a altura, também foi bissetriz. Então, se aqui mediria 60 graus, se eu pegar somente isso aqui, irá valer quanto? A metade, 30 graus, já que isso é bissetriz. Então, agora, se concentrando nesse triângulo aqui, eu posso aplicar o seno, o cosseno e a tangente de 30 e 60 graus. Vamos começar, então. Seno de 30 graus. Por definição,
O seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cateto oposto ao ângulo de 30 graus é o nosso L sobre 2. L sobre 2 ficará dividido pela hipotenusa, que é o nosso L. Então, seno de 30 graus vai ser igual. Eu repetiria a primeira, que é o nosso L sobre 2, e vou multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso de L sobre 1 é 1 sobre L. Fazendo aqui a simplificação, vamos concluir que o seno de 30 graus vale 1/2, 1 sobre 2. Bem, bora então descobrir qual seria o cosseno de 30 graus. O cosseno de 30 graus, temos aqui esse ângulo. Se esse aqui é o oposto a esse ângulo e esse aqui é a hipotenusa, quem sobrou vai ser o adjacente. E o cosseno é exatamente isso, o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o meu adjacente vai valer quanto? L raiz de 3 sobre 2. Isso aqui sobre a hipotenusa, que é o nosso L. Então, cosseno 30 graus vai ser igual. Eu repetiria a de cima, que seria L raiz de 3 sobre 2, e vou multiplicar pelo inverso de L. L sobre 1. O inverso dele ficaria, então, 1 sobre L. Simplificando esse com esse aqui, eu posso concluir que o cosseno de 30 graus vai ser igual a raiz quadrada de 3 sobre 2. Vamos, então, agora mexer com o ângulo de 60 graus. Está aqui o nosso ângulo de 60 graus. O seno vai ser o cateto oposto, que é o nosso H, mas o meu H nós encontramos que vale L raiz de 3 sobre 2. Isso aqui sobre a hipotenusa, que vale L. E se você observar, esse cálculo que vai acontecer agora já aconteceu bem aqui, ó. Cosseno 30 graus é igual ao seno de 60 graus, sim. Anote isso, pause o vídeo agora, pegue papel e caneta e anote. Seno de 30 graus é igual ao cosseno de 60. Ou, se preferir ainda, né, aqui no caso, seno de 60 é igual ao cosseno de 30 graus. Entenda que toda vez que eu pegar dois ângulos quaisquer que somem 90 graus, o seno de um deles vai ser igual ao cosseno do outro. Por exemplo, eu não sei quanto é que vale o seno de 20 graus. Mas de 20 para chegar em 90 falta quanto? Falta 70, né? 20 mais 70 é 90. Então, o seno de 20 graus é igual ao cosseno de 70. Ou, se preferir ainda, o seno de 70 graus é igual ao cosseno de 20 graus. Mais um exemplo. 10 mais 80 é 90 graus. Eu posso falar o quê, por exemplo? Que o cosseno de 10 graus é igual ao seno de 80, ou ainda, que o seno de 10 graus é igual ao cosseno de 80. Então, dois ângulos que são 90 graus, o seno de um é sempre igual ao cosseno do outro. E foi o que aconteceu aqui, ó. O cosseno 30 graus. Temos aqui essa fração, que é a mesma que eu obtive ali também com o seno de 60 graus. Então, cosseno 30 graus e o seno de 60 graus vai ser igual a quanto? A raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, eu posso agora me aproveitar dessa informação e ver com você já o seguinte. Olha só, nós encontramos que o seno de 30 graus vale 1/2. E 30 mais 60 é 90. Então, se 30 mais 60 é 90, então o cosseno de 60 é igual ao seno de 30 graus. Então, o cosseno de 60, que é igual ao seno de 30 graus, vai ser igual a quanto? Vai também ser igual a 1/2. Vamos agora ver a tangente de 30 e de 60 graus. Usando a definição de tangente no triângulo retângulo, sabemos que tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, ficaria assim, olha só. Tangente de 30 graus. Cadê 30 graus? Está aqui 30 graus. Cateto oposto, L sobre 2. E o adjacente é o H. Olha só. Oposto, L sobre 2. E o adjacente é o H, mas o H nós encontramos que vale L raiz de 3 sobre 2. Em aulas sobre números racionais, nós aprendemos que uma situação tipo essa aqui, eu posso simplificar
os denominadores, e o que vai sobrar, vou formar na ordem de cima para baixo, uma fração, né? Ficaria o que então? L sobre L raiz quadrada de 3. Ora, L por L dá igual a 1, aqui também dá igual a 1. Então, para mim sobrou o que em cima? Que a tangente de 30 graus vai ser igual a 1 sobre raiz quadrada de 3. Sendo assim, necessário fazer a racionalização, multiplicando por raiz de 3 em cima e por raiz de 3 embaixo. Então, a tangente de 30 graus vai ser igual, de cima com de cima, uma vez raiz de 3 é raiz de 3, de baixo com de baixo, raiz de 3 que multiplicou raiz de 3 vai ser igual a 3. Ficaria raiz de 9 que daria igual a 3. Então, a tangente de 30 graus é raiz quadrada de 3 sobre 3. Bora então para a tangente de 60 graus. Está aqui 60 graus, cateto oposto é o H e o adjacente L sobre 2. Então ficaria de que modo? Ficaria assim, observe só. Tangente de 60 graus. Cateto oposto é o nosso H. Mas que é meu H? É L raiz de 3 sobre 2. Sobre o adjacente, que é quem? É L sobre 2. Cancelando, então, esse com esse aqui, o que irá sobrar para mim vai ser o quê? Tangente de 60 graus. De cima para baixo, o que foi que sobrou? Sobrou L raiz de 3 no numerador e o denominador ficou L. Ora, simplificando L com L, vamos ter, então, raiz quadrada de 3. Tá faltando agora eu trabalhar com vocês seno, cosseno e tangente de 45 graus. E eu vou encontrar esses valores usando o quadrado. O quadrado também é um polígono regular, como também é regular o triângulo equilátero. Todos os lados vão ter a mesma medida e os ângulos vão ser congruentes. Porém, se eu somar os ângulos internos de um quadrilátero convexo, a resposta é 360 graus. Se todos os ângulos tiverem a mesma medida, vou pegar então 360 e dividir em 4 partes iguais. Para cada uma delas, caberiam 90 graus. Então aqui 90 graus, aqui também 90 graus, de novo 90 graus e aqui também 90 graus. Quando eu traçar essa diagonal aqui, ó, pode ser essa ou a outra, tá certo? Vamos ter aqui como sendo uma bissetriz. No quadrado, a diagonal, ela funciona como bissetriz também. E a bissetriz é aquele segmento que, dentre outras coisas, divide o ângulo ao meio. Então, se era 90 graus, aqui é 45 graus. E aqui também vai ser 45 graus. E os lados vão ter a mesma medida. Então, de cara, eu já posso te garantir que a tangente de 45 graus vai ser igual a 1. Por quê? Cateto oposto sobre adjacente. L sobre L. A tangente de 45 graus vai ser igual a 1, porque qualquer coisa dividida por ela mesma, a resposta vai ser igual a 1. Professor, tanto fazia ou esse, claro, né? Não ia ter diferença no resultado. Bom, porém, para eu encontrar a hipotenusa, está faltando eu descobrir, para eu encontrar o seno, está faltando descobrir a hipotenusa. E também para o cosseno, no caso, porque ambos vão ter o quê? No caso do seno, cateto oposto sobre a hipotenusa. E o cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, vamos chamar isso aqui de D de diagonal do quadrado. Quem tem amplo domínio de Pitágoras, sabe que existe uma formulazinha pronta para isso. Mas se você não tem esse amplo domínio, nas aplicações de Pitágoras não tem nenhum problema. Vamos aplicar o próprio teorema de Pitágoras. Vamos lá? Tenta se concentrar no triângulo retângulo dessa metade de baixo aqui, tá? Vamos lá. Hipotenusa, cateto, cateto. Vamos ter o quê? Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, D ao quadrado vai ser igual a L ao quadrado mais L ao quadrado é 2L ao quadrado. Então, o meu D vai ser igual a raiz quadrada de 2L ao quadrado. D vai ser igual a raiz de L ao quadrado é L e o 2 não tem raiz exata. Então, o meu D vai ser igual a L raiz quadrada de 2. Ora, agora há pouco, nesse vídeo mesmo, nós conversamos que ângulos que somam 90 graus
o seno de um deles é igual ao cosseno do outro. E está muito para nós estampado que 45 mais 45 graus é 90 graus. Quer dizer, então, que quando eu encontrar o seno de 45, eu vou estar encontrando o cosseno de 45 graus. Vamos ter, então, aqui, olha só. Seno de 45 graus vai ser igual cateto oposto, que é o nosso L, sobre a hipotenusa, que é o nosso D. Mas o nosso D vale L raiz quadrada de 2. Então, o seno de 45 graus vai ser igual. L por L vai dar igual a 1. Sobrou, então, 1 sobre raiz quadrada de 2. Racionalizando, raiz de 2 em cima e também embaixo. Quer dizer que o seno de 45 graus vai ser igual. 1 vezes raiz de 2 é raiz quadrada de 2. Raiz de 2 que multiplicou raiz de 2 fica raiz de 4, que vale 2. Então, o seno de 45 graus é igual ao cosseno de 45 graus, que vai também, claro, ser igual a raiz de 2 sobre 2. Vamos então agora finalizar o vídeo com uma regrinha prática para você poder gravar seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 graus. Vamos então a essa tabelinha bem prática. E para poder quebrar aqui o clima, vamos então cantar com você música de Jingle Bell, te ajudar a gravar essa tabela. Olha só. Bota aqui o 30, o 45 e o 60 graus. E nessa ordem aqui, seno, cosseno e tangente. Vamos fazer assim, observe só. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Você põe a raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Essa tabela é essencial na trigonometria. Você irá ver isso nas questões que iremos resolver sobre esse assunto. Bons estudos e até o próximo vídeo.